Olá, meus amigos, tudo bom com vocês? Estamos aqui de volta, né? Continuando os nossos bate-papos sobre mediunidade, o que você precisa saber. Hoje nós já estamos no tema que vai falar o quê? Menino, leva um guarda-chuva, vai chover. O nosso estudo espírita desse vídeo, não é, vai tratar do tema sobre mediunidade de pressentimentos. Ouçam aí o que Allan Kardec nos tem a dizer. O pressentimento é uma vaga intuição de acontecimentos futuros. Certas pessoas têm essa faculdade mais ou menos desenvolvida. Pode-se tratar de uma espécie de dupla vista que lhes permite ver as consequências do presente e o encadeamento natural dos acontecimentos. Mas muitas vezes também é o resultado das comunicações ocultas, e é sobretudo nesse caso que se pode chamar de médiuns de pressentimentos as pessoas assim dotadas, que constituem uma variedade dos médiuns inspirados. Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns. É muito comum, pessoal, a gente se interessar quando numa roda de bate-papo, não é? Alguém puxa o assunto sobre profecias, sobre adivinhar o futuro, não é? Isso nos atrai, não é? Por quê? Porque para nós, os profetas, essas pessoas que adivinham o futuro, eles são seres sobrenaturais, não é? E eles têm um dom divino, não é? De adivinhar o futuro, de prever as coisas futuras, né? Então parece que eles são uma espécie de ligação, uma espécie de ponte, né? Entre as coisas do mundo material e as coisas de Deus, as coisas divinas, né? Ou do mundo espiritual. Assim, quando nós, através da codificação dos livros, né, da codificação, nós passamos a estudar, não é, as nossas habilidades anímicas e as habilidades mediúnicas que nós temos, né, e também dos profetas, nós estamos aí buscando um conhecimento, não é? Buscando compreender como é que isso funciona, como é que o profeta ele pode, né, tem esse dom de adivinhar o futuro. E quando a gente conhece, quando a gente estuda e passa a conhecer as coisas, não é? Isso nos livra ou nos resguarda daqueles que não são profetas, que se passam por profetas, que são, infelizmente, irmãos embusteiros, né? Charlatões, alguns até loucos, né? Entre outros. Ouçamos aí o que Allan Kardec mais uma vez nos diz sobre o assunto. Os falsos profetas não existem apenas entre os encarnados. Encontram-se também em número muito grande entre os espíritos orgulhosos, que, sob as falsas aparências de amor e caridade, semeiam a desunião e retardam a obra de emancipação da humanidade, ao lançarem entre as criaturas seus sistemas absurdos que fazem os médiuns aceitar. Para melhor fascinar os que eles querem enganar, para dar mais peso às suas teorias, eles se enfeitam sem escrúpulos de nomes que os homens pronunciam com respeito, como os de santos justamente venerados, os nomes de Jesus, de Maria e do próprio Deus. Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns. Bom, de qualquer forma, nós devemos ter em mente que os médios de pressentimento, ou chamados médiuns profetas, né, eles recebem essas revelações da espiritualidade, não é? Do mundo espiritual. Então, é um fenômeno mediúnico, não é? E não se trata de algo sobrenatural, certo? Ah, eu sou médium, mas ele é mais médium porque ele é um profeta, ele é sobrenatural, não é? Ele está fora das leis da natureza, das leis de Deus. Não, não é? Ele é natural, não é? Porém, pelo fato de que quando a pessoa profetiza, não é?
ou pressente algum acontecimento do futuro, isso chama nossa atenção, claro, não é? Nós temos ainda essa necessidade, não é, de querer saber do nosso futuro, certo? Então, em face disso, como eu sei que se eu falar, olha, eu sei o que vai acontecer amanhã, não é? As pessoas, né, notando isso, que eu me interesso, ela vai fazer o quê? Ela vai assumir um papel de vidente ou de profeta, não é? Por quê? Porque todos nós nos interessamos por isso. Por isso que é fácil a gente ser enganado. Por isso que a gente tem que estudar para ter consciência, não é, do que é realidade, do que é real. A doutrina espírita ainda, ela nos ensina, né, que essas percepções que esses irmãos médiuns nos trazem do futuro, esses pressentimentos, eles podem ser um aviso, não é? Mas ela também deixa claro que essas advertências, elas podem tanto acontecer ou não acontecer. Não é? Então são avisos que podem acontecer ou não. Isso faz com que, em alguns médiuns, essa faculdade de pressentir, não é? Ou de ser denominado médium profeta, ela é mais ou menos desenvolvida. Nos médiuns de pressentimentos, né? Ela é o resultado de comunicações ocultas, não é? Porém, a gente tem essa manifestação oculta, vocês entendam de manifestações de espíritos, tá? Tanto encarnados quanto desencarnados. Porém, quando a gente fala de mediunidade, e isso todo mundo já sabe, há uma grande participação do médium na comunicação, não é? O médium, ele não é 100% passivo. Ele está ali, né? O espírito dele está ali participando dessa comunicação. Ouçam aí uma nota de Herculano Pires no livro dos Médiuns de Allan Kardec. Ninguém pode alegar que não possui mediunidade, pois todos têm pressentimentos, intuições, percepções extrasensoriais, sonhos premonitórios e assim por diante. O ensino direto dos espíritos não é dado apenas através dos médiuns propriamente ditos, ou seja, das pessoas investidas de missão mediúnica, mas também e principalmente pelas intuições boas que todos recebem e que podem receber em maior quantidade, quanto mais as aproveitarem. Nota de José Herculano Pires em Um Livro dos Médiuns, de Allan Kardec. Então, pelo fato de todos nós sermos médiums, não é? Uns num nível diferenciado do outro, com uma mediunidade mais desenvolvida que outro, não é? Se... Que é, mãe? Leva o casaco porque tá frio. Ai, não precisa não. Obedeça, não é? Porque mãe, o pressentimento dela é sempre mais aflorado. Era isso que eu tinha que conversar com vocês nesse vídeo, não é? Agradeço a todos. Vamos continuar sempre lembrando, mediunidade é uma relação de amor e de fraternidade. Fiquem com Deus e tchau.